Olá investidores, sejam muito bem-vindos ao canal eMoney e hoje vou estar mostrando para vocês que é possível investir em imóveis com R$10 e ter uma renda mensal. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre fundos imobiliários, vou falar sobre CRIs, o que são CRIs, vou mostrar alguns fundos de CRIs, vou mostrar os principais indicadores, os seus rendimentos, o seu portfólio, onde eles investem, o preço justo, vou mostrar algumas corretoras que você pode utilizar para investir e vou mostrar como realizar a compra na prática. Esse canal não tem ligação nenhuma com as corretoras ou com qualquer empresa, então esse canal não é monetizado, eu não ganho um centavo por estar fazendo esse vídeo, nem do YouTube, nem de outras empresas. Então se você gosta desse tipo de vídeo, clica no curtir, isso motiva muito a gente a continuar criando esse tipo de vídeo. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, que a gente sempre traz informações sobre investimentos de diversos tipos. Bom, esse é o tipo de vídeo que ajuda aquela pessoa que está querendo começar a investir. Então, se você conhece alguém que está querendo iniciar, querendo começar a investir, envia para ele. Ah, mas é menor de idade, não tem problema. As corretoras que eu vou falar aceitam pessoas menores de idade criar contas também. Então, você pode começar a investir em qualquer idade, isso é bem legal. Quanto mais cedo você começar a investir, mais cedo você vai receber os frutos dos seus investimentos. Bom, basicamente um fundo imobiliário ele vai investir em imóveis. Isso é bem interessante porque você pode investir aí com R$10, com R$50, com R$100, com R$1.000, né? Uma cota, uma fração aí de um imóvel você pode comprar por vários preços. Tem até mais baixo que R$10, mas não tem uma qualidade muito grande, eu não aconselho. Bom, então você pode ser um investidor. Aqui eu coloquei os investidores, e esses investidores vão comprar uma fração, uma parte aí, uma cota desse fundo. E esse fundo, né, ele vai estar investindo em um imóvel, né, e esse imóvel normalmente vai gerar renda, vai gerar um aluguel. E uma parte do aluguel é repassado para o investidor. Depende de quantas cotas você tem. Quanto mais cotas, mais porcentagem você tiver desse fundo, mais você vai receber dos aluguéis que foram pagos por esse fundo. Um dos tipos de fundos que está se destacando muito no decorrer dos anos são os fundos que investem em certificados de recebíveis imobiliários, que são conhecidos como CRIs, né? Bom, eu vou explicar aqui basicamente como funciona uma CRI, porque eu acho interessante você saber no que você vai investir antes de investir. Mas imagine que um proprietário, um dono de uma empresa ou um grupo de investidores desejam, ou tem aí o sonho, né, de construir um prédio, um imóvel. Pode ser um shopping, um galpão para guardar os seus produtos, pode ser um prédio residencial, enfim. Eles vão procurar uma securizadora. Essa securizadora vai exigir algumas garantias do proprietário, né, tudo mais. E ela vai, se for interessante para a securitizadora, ela vai emprestar esse dinheiro e vai ser construído então esse imóvel. Bom, o que acontece? Essa securitizadora ela vai pagar à vista nesse imóvel e ela vai querer receber. Então ela emite alguns títulos, né, que são os CRIs, e esses títulos eles vão ser negociados para os investidores. Então os investidores vão comprar esses CRIs, né, eles vão comprar esse CRI e ele vai receber em troca o valor que ele emprestou depois de um certo tempo, né, com juros, né? Senão não é interessante ele emprestar o dinheiro se ele não receber juros. Então é mais ou menos isso. Só que o problema da CRI é que a CRI é um pouco mais cara, né? Você não vai conseguir comprar uma CRI com R$10. A CRI mais barata que eu vi, eu acho que foi 1.000 ou 3.000, não me lembro a CRI mais barata que eu comprei. Então o que acontece? Ela é um pouquinho cara, e se você comprar uma CRI ruim, talvez você perca boa parte do seu dinheiro, perca o seu investimento, isso é bem ruim. Então o que é muito utilizado é diversificação, você investir em várias CRIs para ter mais segurança. E também existe várias CRIs, aí, várias variáveis que você pode escolher, se é uma CRI mais segura, uma CRI mais tem um nível de risco maior. Então fica difícil você investir aí em várias CRIs, porque, como eu comentei, é um pouquinho cara. Então o que você pode fazer, ao invés de você fazer a ponta aqui, ser direto investidor, você pode deixar um fundo imobiliário, porque um fundo imobiliário
ele tem um portfólio muito maior, tem uma carteira muito grande de CRIs. A gente está falando de 30, 40, 50, 100, 200, tá? Tem fundos aí que tem mais de 200 CRIs, tá? Então é interessante de deixar uma outra pessoa escolher o CRI para a gente, uma outra pessoa normalmente qualificada, né? E aí eu vou mostrar alguns fundos para vocês. Mas antes de mostrar os fundos, eu tenho que falar que tem 3 tipos de CRIs, né? A série da CRI ela pode ser em 3 tipos. O Sênior, que é a mais segura, que é esse aqui vai receber primeiros rendimentos, só que ele tem um rendimento menor. Então o que acontece? Esse aqui ele tem uma taxa de segurança muito alta, então esse aqui possui, pode lembrar aqui o S de segurança, né? Então Sênior é de segurança, tá? O S aqui é de segurança, mas não tem um rendimento tão bom. O mezanino é o médio, ele tem um risco ok, uma segurança ok. E o subordinado, esse S não é de segurança não, tá pessoal? O subordinada, ela não tem uma segurança tão grande, mas tem um rendimento maior. Então, já que o investidor vai correr mais risco, nada mais justo que ele receber um rendimento maior. Então, se você quer investir com segurança, talvez seja interessante uma CRI do tipo Sênior. Se você tem um pouco mais, quer correr um pouco mais de risco, receber um pouco mais, aí você vai para o mezanino. E tem também o subordinado, né? O subordinado a gente pode ver que tem um risco bem maior, mas tem um rendimento bem maior também. E a gente também tem a série única, né? Então a CRI, quando ela é criada, né? A CRI quando ela é criada, ela pode ser dividida em 3 partes ou numa única parte. Aí não vai ter qual vai receber mais ou qual vai ter mais segurança, tá? Bom, aqui eu vou falar sobre os 4 fundos aí que você consegue comprar com R$10 na nossa bolsa de valores. Então sim, você consegue investir na bolsa de valores, investir em imóveis com R$10. Olha que interessante. Eu criei um vídeo bem semelhante a esse há um tempo atrás, mas eu só podia falar do MXRF11, porque era o único que tinha uma certa segurança e tinha um valor de R$10, né? Tinha uns mais baixos, mas não eram tão seguros, né? Provavelmente não é uma boa você investir a longo prazo. Mas agora a gente tem outras opções, tem o TORD11, tem o VGHF11 e tem o VSLH11. Então a gente tem várias opções hoje em dia, isso é bem interessante. Quanto mais opções, melhor pra gente, né? Bom, a gente tem o Dividend Yield. O Dividend Yield é basicamente o quanto você vai receber. Então se você investir no MXRF11, o investimento dele no mês de novembro, né, retornou aí 0,9% ao mês. Ah, mas poxa, 0,9 é pouca coisa. Não é pouca coisa, porque se você pensar em um ano, você vai receber 9%. Então ele recebeu no último ano 9% do que você investiu. Isso é bem legal, porque você vai investir e vai receber um aluguel. O rendimento é um pouquinho baixo, a gente pode ver o último rendimento aqui do último mês foi de quase 10 centavos, é bem comum esse rendimento dele, é bem estável. Vocês vão ver depois numa outra parte que eu vou comentar para vocês. Então você consegue receber 9 centavos aplicando apenas R$10. Ah, eu tive muitos inscritos que falaram, nossa, isso é um absurdo, eu vou investir R$10 e vou receber 9 centavos. Sim, é a forma mais fácil de você comprar um imóvel. Você não vai conseguir comprar nenhum outro imóvel com 10 centavos. E logicamente, aliás, com R$10, né? E logicamente, quanto mais cotas você tiver, mais você vai receber. Se você tivesse comprado uma cota do MXRF11 no mês passado, você teria recebido hoje 9 centavos. Aí se tivesse comprado 2, 18 centavos. Ah, e se tivesse 3, e assim vai aumentando. Mas eu confesso que esse fundo eu tenho pouco na minha carteira. Eu tenho uma quantidade, mas normalmente quando chega uma quantidade de R$100, eu vendo eles e compro um outro fundo que vai me render mais ainda. Tem fundos aí que a gente está falando de 10, até um fundo que eu vou comentar no vídeo futuro que está rendendo 18%. Acho que muita gente já sabe. Se souber, deixa aí, deixa aqui embaixo nos comentários qual que é esse fundo que eu vou falar na próxima semana, provavelmente. Então, tem vários fundos que a gente está vendo tá rendendo muito, né? Mas os fundos com R$10 que você consegue investir hoje na Bolsa de Valores são esses 4. Então você pode escolher qual você achar mais interessante. Eu não tenho vínculo nenhum com nenhum dos 4, então não estou recebendo nada por isso, tá, pessoal? Bom, tem outros indicadores aqui que tem que ficar um pouco atento. Taxa de administração. Sempre é ideal a administração ser menos de 2% ao ano. Aqui a gente está vendo que nem é 1%, então é interessante.
Bom, liquidez diária a gente consegue ver qual a liquidez aí do papel, né? Então tem várias vendas e compras durante o dia de MXRF11. Você vai comprar e vai conseguir vender de forma simples. Na mesma hora você consegue comprar e vender, né? Porque tem muita gente negociando. Aí se eu pegar um fundo que tem aí 100, 200 negociações por dia, você vai ficar travado, não vai conseguir vender de jeito nenhum. Então tem que pegar fundo que tem liquidez, tá, pessoal? Aqui tem 500 mil de liquidez, quase 600 mil, então tá bem tranquilo. PVP o pessoal usa muito para saber se o fundo está caro, se o fundo está barato. PVP de 1 quer dizer que ele está ok. Algumas pessoas até o 3 acham ok, mas o 1 já é mais interessante. Se ele estiver abaixo de 1, quer dizer que está barato esse fundo, né? Se a gente pensar aí em questões de preço e de valor de patrimônio que ele possui. Quando você vê o PVP de 1, quer dizer que está barato. E o segmento de recebíveis imobiliários, né? São fundos aí que investem em documentos, né? No nosso caso aqui a gente sabe que a maior parte desse fundo é em CRI. O TORD 11 ele tem um rendimento maior, né? Aqui a gente viu que tinha 0,9, aqui teve no último mês de 0,94, de 1 aliás de 94, quase 2% ao mês. Isso é bem interessante. E o rendimento ao ano de 13%. Tá? Então, esse aqui a gente está falando em 9%, esse aqui a gente está falando de 13%, um pouquinho mais. O último rendimento foi de 20 centavos, foi o dobro, né, do MXRF11. Tem uma taxa de administração maior, de 1,5% ao ano. Tem uma liquidez um pouquinho menor, mas ainda é fácil de comprar e vender. Tem um PVP de 0,81, ele está relativamente barato e está no segmento de imóveis também. E eu vou explicar o porquê que ele está mais barato, vocês vão entender daqui a pouquinho. O VGHF 11 é a mesma coisa, ele tem aqui um dividendo de 1,51 no último mês, deu 9,18, bem parecido com o MXRF11, né? Bem semelhante. O último rendimento dele foi um pouquinho maior, foi de 15 centavos, taxa de administração de 0,90, tem uma liquidez um pouco menor, mas ainda possui uma liquidez boa. O PVP está relativamente barato. E o segmento é o que eu comentei também, segmento de papel, né? O VSLH11 também teve um bom rendimento nesse mês, 1,79, 10% aí ao ano. O último rendimento foi 18 centavos. A taxa de administração dele pode variar, tá? Vai de 1% até 0,80% ao ano. Então são taxas baratas, não chegam a 2%, isso é interessante. Também possui uma liquidez alta, tem um PVP que está barato e o mesmo segmento. Tá? Então a gente pode analisar aqui que todos esses são alternativas interessantes. A gente só observar só os dividendos, né, o quanto estão pagando por mês, a taxa de administração. Então todos eles aqui possuem uma taxa de administração ok, uma liquidez ok. O último rendimento, a gente pode ver que é um rendimento bem semelhante, nenhum aí passa dos 20 centavos e nenhum deixa abaixo dos 9 centavos, né? Pode ser que até caia a 7, 6 centavos, é bem comum acontecer. Os dividendos aqui a gente pode ver que é um dividendo bem alto também. E o segmento de papel eu comentei. Todas as informações eu deixei aqui nos sites aqui embaixo, que eu retirei, tá? Foi o Funds Explorer, Status Invest e o Clube FI. Tá, agora a gente tem que ver uma coisa mais interessante, que são os proventos, os dividendos, os valores pagos todos os meses. Isso aqui me chama muita atenção, é o que eu gosto de ver no MXRF11. Aqui em laranja vocês vão ver os dados de 2020 e aqui em verde os dados de 2021. Você pode perceber que são muito parecidos, né? Olha só. Então, e ele tem uma constância, né? Pode perceber aqui que ele não saiu dessa área, né? Ele teve uma constância bem constante os pagamentos do MXRF11. Já aqui no TORD 11 a gente vê que é um pouco diferente, né? Ele já tem uma oscilação um pouquinho diferente. Olha só, tem meses que ele paga mais, tem meses que ele paga menos, então ele tem uma oscilação um pouco maior, né? A gente pode ver aqui. Então ele está oscilando um pouco mais, porque ele é um pouco mais arriscado, tá, pessoal? Então normalmente quando você vê um fundo que ele é assim, pagamentos constantes, todo mês está pagando o mesmo valor, é um fundo mais seguro. Já quando ele tem um fundo
que tem pagamentos às vezes muito baixos e outros muito altos, tem que tomar um pouco de cuidado. O VGHF11 é um fundo novo, por isso que ele não teve aqui de 2020, mas ele tem uma constância, né? Apesar que ele está aumentando, ele tem uma constância interessante, tá? Não vou dizer que não me chamou atenção esse fundo me chamou atenção sim. Já o VSLH11 eu também observei ele tem uma constância um pouquinho maior, né? Vocês podem perceber que às vezes ele tem um rendimento alto e às vezes não, né? Às vezes acaba caindo. Tá? Sei lá, aqui eu posso estar falando de 20 centavos e aqui de 9 centavos. Isso com uma cota. Se tiver mais cotas, vai receber mais, tá, pessoal? Então, só olhando aqui os dividendos, né, os pagamentos, a gente pode ver que esse aqui do MXRF11 e esse aqui do VHF11 está bem interessante, né? Está constante. Esse aqui tá até em crescimento. Olha que legal, né? Já esses aqui já não tem como nem falar que está em crescimento, porque às vezes sobe, às vezes desce, às vezes sobe de novo. Então já é um pouquinho mais complicado, né? Então aqui já é um pouquinho mais complicado. Agora vocês vão entender o porquê um sobe e outro desce, né? Bom, o MXRF11 ele tem 69%, 70% aí em CRIs, né? Mas ele não especifica se é CRI sênior, subordinado ou classe única. Provavelmente deve ser classe sênior, a maioria, provavelmente, eu não sei informar. Não vem no relatório deles, né? Eu acessei aqui através do site da Bovespa, né, os relatórios, mas você pode acessar pelo Funds Explorer também, só ir lá embaixo na guia relatório do fundo que você quiser pesquisar. E não vem no relatório dele se o tipo é subordinado, é mezanino, infelizmente não vem, deveria vir. Faz como eu, né, se você também fica triste com um fundo que você tenta ler o portfólio e não sabe, você lê o relatório e não sabe dizer se é subordinada, não tem marcado no relatório, manda um e-mail para o gestor e pede realmente, por favor, inclua aí informações das CRIs, né? A gente quer saber a série da CRI, se ela é subordinada, se ela é sênior, né? Infelizmente isso não tem. Mas pelos rendimentos não ser tão altos, eu acredito que são sêniors. Uma coisa interessante que eu gosto é que ele tem uma porcentagem em FIIs. FIIs são outros fundos que investem em papéis, né? Em outros imóveis, então aí é interessante ter uma porcentagem, porque é mais seguro ainda, mais seguro que CRI. CRI está gerando um valor interessante nesses últimos anos, mas FIIs também são bem seguros, então é interessante. Tem uma parte em caixa que também, isso é legal, ter um pouquinho em caixa caso dê algum problema. Um outro bem parecido que a gente pode ver aqui é o VGHF aqui embaixo, né? A gente pode ver que tem 56 em CRI. Tem também uma partezinha aqui em FIIs, né? Tem também FDIC. E a gente tem aqui um pouquinho de ação também, né? Olha só, tem um pouquinho de ação. Então, tem várias opções aqui, vários investimentos. Então, ele também é um pouco seguro, né? Ele é um pouco mais interessante nessa parte, né? FDIC já é meio incomum a gente ter nesses fundos, mas eles têm também uma porcentagem. Esse aqui tem até um pouquinho mais, né? E FDIC é extremamente caro para você comprar como investidor sozinho, assim, né? Sem usar um fundo, você vai gastar bastante até. Bom, o TORD11 ele investe em CRI também, né? Tem uma porcentagem num fundo aí, né? E em equity, né? Aí é um pouquinho perigoso. Bom, primeiramente, vamos começar nos CRIs aqui, né? Os CRIs, no relatório ele é muito bom, o relatório é lindo do TORD, tem quase todas as informações que eu queria, mas aqui a gente consegue ver que a maior parte desses CRIs são subordinados, isso é, são aqueles CRIs que oferecem um retorno maior, mas um risco maior, então você pode perder uma parte aí, ou até o dinheiro todo que você investir nessa CRI, que tem um alto risco. Mas ele não se investe nisso, né? Ele tem uma porcentagem em caixa, tem em fundo, e tem em equity também, né? Em equity você vai ver no relatório, se você procurar lá no relatório, acho que na última página tem um glossário que vai ajudar você a entender um pouquinho melhor, mas palavra do próprio glossário aí que estava no relatório, equity são voltados a atividades de desenvolvimento, daqueles imóveis que ainda estão na planta, né? Então eles têm que conseguir autorização da prefeitura, eles têm que construir, têm que gastar com material, mão de obra, pode haver atraso, pode ter problemas com o meio ambiente, né? Tem muitos
empreendimentos que são parados por causa de estar afetando o meio ambiente. Então tem muita coisa, de muita variável aí nessa parte. Então é muito mais inseguro. Tá? Então o Tord, no meu ponto de vista, eu estou vendo ele bem inseguro, então tem que tomar um pouco de cuidado. Ele pode ter um lucro maior que o MXRF11, que o VGHF11, mas ele pode ter aí também várias oscilações, ele pode perder um valor considerável, tá? Então tem que tomar cuidado por investir em subordinados e no equity. E a gente tem o VSLH11, eu nem preciso falar muita coisa, ele investe 88%, quase 90% do fundo em CRI, tem 10% em FIIs, aí eu já achei legal, mas esses 88% dele, né, 70% desses 88% aí é subordinado, então é bem arriscado também, como eu comentei. Então se a gente observar, isso não é indicação, tá? Esse canal não é feito para dar indicação de compra ou de venda, mas eu estou compartilhando com vocês o estudo que eu fiz e qual eu tenho na minha carteira, né, atualmente. Então se eu for ver, se eu for normalmente investir, eu vou preferir o MXRF11 e o VGFH11, porque eles são um pouco mais seguros, né? O MXRF11 eu tenho em carteira até hoje. Esse VGHF eu não tenho em carteira, mas é uma opção para você, se você gostar. O Tord 11 eu não tive em carteira, meu pai teve em carteira. O primeiro fundo que ele investiu, meu pai, foi o MXRF11, né? De tanto que eu falei para ele, vamos investir, vamos colocar, ele colocou nesse, gostou. Ele comprou o Tord também, que é um pouco mais arriscado, mas ele acabou vendendo, não tem mais. E tem o VSLH11, né? Esse aqui eu não conheço ninguém que investe nele, para ser sincero, nenhum dos meus amigos investem, mas é um pouco mais arriscado, mas pode trazer um retorno um pouco maior, aí você pode escolher qual você prefere. Bom, aqui eu fiz o modelo de Gordon, eu utilizei o MXRF11, porque ele é o que está tendo o menor rendimento dos 4, né? E o modelo de Gordon é basicamente, ele calcula o preço justo de um ativo, aí, de um fundo imobiliário, tá? Ele pega os rendimentos dos últimos 12 meses, tira a taxa de desconto, menos uma taxa de crescimento. Taxa de desconto a gente pode usar Selic aí como base, e crescimento a gente pode deixar zerado, né? Porque a gente imagina que fundo de CRI não vai crescer muito, tá? Não é um fundo que vai se valorizar, mas é um fundo que vai pagar mensalmente para você um valor interessante, tá? Bom, no modelo de Gordon eu peguei os dividendos aqui por ano de 0,9 centavos, tá? A taxa eu coloquei aqui de 8% da Selic e o valor justo seria R$11. A cotação atual dele está em 10, então tá legal, é interessante a gente pensar nele pensando na Selic de 8%. Já a Selic é 10%, com os mesmos rendimentos de 9 centavos aí por ano, por cota, tá, pessoal? Cada cota está rendendo cerca de R$1. Quanto mais cotas você tiver, mais você vai ganhar. A Selic então é 10%, o valor justo seria R$9. E a cotação atual está em 10, então aí não seria tão interessante. Mas a gente pode pensar que a Selic pode baixar, a inflação pode baixar. Então se você acha que a inflação vai diminuir, é uma excelente oportunidade. Tá? Se você acha que a inflação vai aumentar muito, vai se manter, talvez não seja uma oportunidade tão legal. Aí você vai ter que gastar um pouquinho mais para investir num fundo que está rendendo um pouco mais. Ou você pode simplesmente investir todo mês R$10, né? Ou toda semana R$10, da maneira que você preferir. E depois que juntar uma quantidade boa, você pode pegar o MXRF11 ou o fundo que você escolher, vender ele e comprar um outro fundo. Tá legal? Vou mostrar algumas corretoras para vocês investirem e não fizerem a mesma coisa que eu, né? Porque eu investia em corretora que tinha taxa, tá? Depois a Clear apareceu com taxa zero, eu fui para ela e eu já abri conta em várias corretoras atualmente. Eu gosto muito de saber qual é a mais legal, né? Abrir conta de graça, né? Na maioria das corretoras, para você abrir conta totalmente gratuito. E aqui eu tenho algumas que não pagam para você investir. Tem algumas que tem uma taxa de corretagem. Quando eu comecei, se eu não me engano, na XP tinha uma taxa de R$13. Então a cada compra que você fazia ou venda, você pagava R$13.
poxa, estou comprando um fundo de R$10, eu pagar 13 não tem lógica. Então por isso estou ajudando vocês a escolher uma corretora. Bom, a Clear é a primeira corretora do Brasil que começou com taxa zero. Eu abri conta nela, tenho conta nela até hoje. O site dela é corretora.clear.com.br. Tem o site da Rico. O site da Rico é rico.com.você. Anteriormente era R$7, né, eu lembro, há um tempo atrás, mas agora a taxa zero também. O Banco Inter, se eu não me engano, ele foi o segundo banco, segunda corretora aí, que permitiu taxa zero, né? Eu lembro que quando eu fui criar a conta na Clear, eu criei no Banco Inter também, para ver qual era mais interessante. Eu gostei mais da Clear porque eles tinham um suporte um pouco mais rápido para responder. No Banco Inter o suporte não responde tão bem. Tem o NuInvest, né, que era o antigo EasyInvest, que é o nuinvest.com.br, também não tem taxa. Se você gosta do Nubank, talvez seja uma opção legal. Tem o Modal Mais, né? O Modal Mais do canal Me Poupe, né? O pessoal fala muito dele. Então o Modal Mais eu tenho conta também, eu achei bem interessante. E tem na Orama, né? A Orama eu não tenho conta, nunca criei, eu acredito. Mas também é gratuito para você comprar. Então você vai conseguir comprar sem pagar taxa nenhuma. Isso é bem interessante. Para você que está começando, escolha corretoras com taxa zero. Provavelmente eu esqueci, alguma corretora tem taxa zero aqui no Brasil, que agora tem muitas, né? Anteriormente, como eu falei, era só Clear e a Inter, né? Agora já tem mais. Então você pode escolher qual você quiser. Como eu tenho conta na Clear, eu vou mostrar na Clear. Bom, se você quiser criar uma conta na Clear, é só você acessar o site corretora.clear.com.br ou só digitar clear.com.br, normalmente já vai acessar o site da corretora. Aqui você pode ver os custos, né? Tem muitas opções aqui dos custos operacionais, tá? Corretagem zero já está falando aqui, então você não vai gastar para comprar e vender ou manter os seus fundos aí na Clear, isso é bem legal. Se você já tem uma conta, só clicar em Login. Se você não tem uma conta, tem que clicar em Abrir sua conta. Pode colocar seu nome, seu e-mail e abrir sua conta. O mais legal é que essa corretora permite você criar a sua conta mesmo você menor de idade. Então você que tem aí 17, 16 anos, você consegue criar uma conta na Clear. Você só vai precisar enviar alguns documentos, né? E eu vou trazer um vídeo só falando sobre quem é menor de idade, que eu gostaria de ter começado a investir quando eu era menor de idade, né? Porque a gente sabe que o bem mais valioso é o tempo, né? Então quanto mais tempo você tem investindo, mais você vai estar ganhando no decorrer do tempo. Para você que vai começar a investir agora, você precisa enviar um valor, né, um TED, para sua conta, tá? Para enviar para sua conta, tem aqui os meus dados bancários, você vai ter que fazer um TED para esse banco, para essa agência, para essa conta, tá? Para fazer esse TED, eu aconselho usar um banco que não gaste TED, né? Como Nubank, Banco Inter, tem TEDs gratuitos, você não precisa pagar nada. Já se você for fazer uma TED aí de um banco mais conhecido como, sei lá, o Banco Itaú, o Banco Caixa, normalmente você paga uma taxinha de TED, tá? Então, sempre que eu vou fazer aí pagamentos, eu realizo com bancos que não utilizam taxas para TED, como o Nubank, né? E detalhe, a TED tem que ter, para você fazer o TED, né? Você tem que ter a mesma titularidade, isso é, a sua conta bancária tem que ter o nome, o seu nome, e tem que ser o seu CPF, não pode ser de um terceiro, tá? Então tem que ser uma conta sua para você enviar o dinheiro para a corretora, tá legal? E aqui no menu em Swing Trade, e Swing Trade quer dizer que você vai comprar e vender no decorrer de meses ou anos, né? Você não vai ficar comprando e vendendo todo dia. E aqui eu criei uma guia chamada Investindo com 10, mas eu posso vir aqui no mais e digitar o nome da guia que eu quiser, né? Posso excluir essa aba também. Bom, aqui eu já tenho a minha guia, já adicionei aqui alguns fundos, né? Aqueles que eu comentei para você, mas faltou um. Vou vir aqui em novo ativo, vou digitar o nome dele, MXRF11, vou clicar nele e vou vir aqui embaixo em adicionar. Feito isso, eu posso escolher qual eu quiser investir. Você não precisa colocar todos, coloque só o que você deseja investir, né? Você pode ver aqui que eu clico nele e mostra o nome do lado, tá? Então, eu vou clicar no Tord, mostra o nome do lado. Vou clicar, vamos ver aqui no MXRF11, já mostrou aqui o nome, comprar. Aqui eu coloco a quantidade e clico em comprar. Eu vou digitar uma assinatura digital. Digitei aqui a assinatura e vou enviar. Aqui em ordens eu consigo ver que
que eu acabei de enviar uma ordem do MXRF11. Então assim a gente consegue ver que é possível comprar um fundo com R$10. Bom, outra dica interessante, né, é que aqui, quando você coloca, vamos supor que você tem apenas R$10 para investir, tá, pessoal? Então, se você colocar aqui, eu quero o MXRF11 ou o TORD, vamos colocar o TORD aqui. Vou clicar no TORD, vai aparecer o nome dele lá lado esquerdo, vou colocar comprar a quantidade. Se você tiver apenas R$10, esse fundo está valendo R$9,98. Se tiver apenas 10, talvez você não consiga comprar. Porque a mercado às vezes tem flutuação, às vezes o valor sobe, desce. Então se você quer investir e não tem muito dinheiro no caixa, na corretora, você vem e deixa aqui a ordem limitada. Deixando a ordem limitada, você escolhe o preço fixo, né? Aí não vai ter flutuação, você vai comprar apenas quando chegar naquele momento. Então deixa a ordem limitada, se você tem pouco dinheiro, pode ser mais útil para você. Já se comprar a mercado, quando você tem um pouquinho a mais, você não tem só R$10, você tem 12, 15, aí é mais fácil de comprar, você compra a qualquer preço. Bom, para você que viu o vídeo até aqui, eu vou lançar um desafio para vocês. Digita aí nos comentários um Pokémon, ou só digita a palavra Pokémon, ou um Digimon, o que for. Eu acho que vai ser muito engraçado o pessoal ver esse vídeo de finanças e ver o comentário embaixo como Pokémon, Digimon, vai ser muito engraçado. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima.